Ok? Já está online, viu? Tá, beleza. Então vamos nessa. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Vládia, do Instituto Federal de Alagoas. E daqui a pouco a gente vai ter um bate-papo com Dalmer Azevedo e a Alessandra Jatobá. Eles trabalham na empresa Quimbic e a gente vai conversar um pouquinho sobre home office, né? Se é uma tendência ou já é uma realidade, tá bom? Vamos esperar aí só 2 minutinhos, 1 minutinho só. Eu vou fazer a apresentação e os meninos começam aí a bater um papinho com vocês, beleza? Deixa eu colocar aqui. Eu quero avisar também a vocês que os convidados, eles irão falar um pouquinho, cada um, sobre uma vertente desse tema, e quem quiser pode fazer a sua pergunta via chat do YouTube, e depois, no final, quando eles acabarem de conversar com vocês, aí eles vão tirar as dúvidas e conversar um pouquinho mais abertamente, a gente vai soltar algumas perguntas e eles vão respondendo, ok? Deixa eu ver aqui. E aí, gente, o que é que vocês acham? A gente espera mais um pouquinho para o pessoal entrar ou vamos começando? Fique à vontade, Vale. Fique à vontade. Esperar aqui. Bom, gente, vamos começar e o pessoal, na medida que for chegando, vai escutando. Bom, eu queria primeiramente agradecer a disponibilidade de Dalmer e Alessandro a participarem dessa nossa conversa, nosso bate-papo, pessoas que estão aí no mercado de trabalho há muitos anos e vivenciam, né, essa realidade do nosso tema. Então, eu queria fazer primeiro uma apresentação formal de Dalmer Azevedo, dê um oi aí, Dalmer, para saber Oi, quem é. Tudo bom? Tá aí. O Dalmer é formado em Ciências da Computação pela UFAL, né, concluiu em 94, fez mestrado pela Universidade Federal de Campina Grande e trabalhou na Light Infocom em Campina Grande. Nos Estados Unidos, trabalhou como arquiteto de software para a Microsoft por 10 anos e hoje é arquiteto de software sênior e sócio da Quimbic, onde ajudou a expandir a empresa com outsourcing de engenheiros brasileiros, né? Alessandro Jatobá, ele também é formado em Ciências da Computação pela UFAL em 94, também fez mestrado na UFCG, né, e trabalhou na Light Infocom em Campina Grande por quase uma década com tecnologias Microsoft e Web. Foi diretor do NTI e trabalhou no Laboratório de Computação Científica e Visualização, ambos da UFAL. E trabalha remotamente na Quimbic há mais de 10 anos com desenvolvimento web com aplicativos móveis para iOS. Então, isso aí é o currículo dos nossos convidados de hoje. E fique à vontade, podem ficar à vontade para iniciar. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo esse convite aí. Estava aqui trabalhando, né, mais um dia no nosso chat aqui, trabalhando, e a Vlad veio com essa ideia, acho que foi uma coisa bacana, para a gente ter a oportunidade de apresentar esse aspecto de trabalhar remotamente, não só sobre a visão empreendedora, como no meu caso, não só como engenheiro, mas também como empreendedor e sócio da empresa, como a visão do Alessandro também, do outro lado do espectro, trabalhando com a gente, né? Claramente o currículo mostra que a minha vida e a vida do Alessandro se conectam desde cedo na Universidade Federal, né? Nós somos da segunda turma lá, mas entramos juntos na Universidade Federal e seguimos o mesmo caminho juntos para Campina Grande no mestrado e no trabalho junto à Infocom,
nas mesmas áreas de tecnologia, terminando o mestrado. A ideia de hoje é fazer essa brincadeira, é uma conversa mais relaxada sobre o que é trabalhar remoto, mas eu vou tentar, em alguns minutos, tentar ser breve, né, nessa approach, né, de alguns minutos, explicar o que é ser um empresário e trabalhar juntos a pessoas remotamente, os outros engenheiros remotos, e a Alessandra vai me xingar e vai dizer qual vai ser o outro lado, trabalhando para Quebec, do outro lado do mundo, no norte-sul, diga-se de passagem. Então, a ideia da Quebec, na verdade, veio no momento em que eu saí da Microsoft. Eu trabalhava por 10 anos como engenheiro de software da Microsoft, e 2 anos eu me mudei da Califórnia, do Silicon Valley, para Austin, Texas, e trabalhei 2 anos remotamente para a Microsoft. Então, a Microsoft teve a ideia de começar, há muitos anos atrás, a mandar os seus engenheiros para fora e dar a oportunidade deles de trabalharem remotamente. Essa ideia da Microsoft durou 2 anos. Né? O que aconteceu dentro da Microsoft nesses 2 anos foi que eles queriam que eu voltasse a trabalhar na Califórnia, e eu achei que esse lance de trabalhar remotamente era muito bacana para voltar para um escritório. E aí eu tinha amigos, na qual, inclusive, Alessandro tem um período de interseção desses amigos numa empresa startup, antes da Microsoft, chamada Synapta, na qual o Alessandro chegou a vir para os Estados Unidos e ser aprovado aqui antes da Bubble. Esses amigos abriram essa empresa chamada Quebec, e eles já sobreviviam, ou já tinham essa empresa lá por volta de 10 anos. Né? Na saída da Microsoft, eu contatei esse pessoal e falei que eu tinha essa ideia de aumentar a empresa, que no momento eles eram 4 sócios, e eu tinha a ideia de aumentar essa empresa de 4 sócios e ir para uma empresa bem maior, outsourcing, ou criando esse vínculo com as 2 universidades na qual a Alessandra e nós somos partes. Então, nesse momento, eu contatei a Alessandra e falei: Alessandra, a gente tem essa ideia aqui. A ideia é que a gente quer crescer a empresa, mas a gente quer que o pessoal fique aí localmente, em Maceió, em Campina Grande, que foram os 2 polos que eu tinha mais conhecimento dentro da universidade. Eu falei: vamos trazer gente para trabalhar para essa empresa americana, através remotamente, mas vamos dar oportunidade para que eles fiquem dentro não tenham que ir para o Rio de Janeiro, São Paulo, coisas tipo assim, mas fiquem trabalhando em casa, com custo de vida menor, sem necessidade de se deslocar para o escritório e assim por diante. A Alessandra topou essa ideia, e o Mr. Number One é o meu braço esquerdo, não, direito, e tem sido assim desde que eu entrei nessa empresa. A Alessandra está do dia 1 comigo. Qual era a ideia na empresa? A ideia era que a Alessandra ia trazer gente da universidade que se enquadrasse em um perfil específico que a gente acreditava que era importante para esse trabalho remoto. O trabalho remoto, na época, para a gente, era inovador. Para a empresa americana, inovador, porque existe, de certa forma, aquela necessidade de controle da produtividade dos engenheiros e tá ali em cima, vendo o que está sendo feito, o retorno em termos de horas e coisas desse tipo. E eu cheguei para a empresa americana e estou dizendo: olha, vamos jogar esse troço no lixo, o pessoal vai estar sentado lá em Maceió, vai estar sentado em Campina Grande, e a gente tem que encontrar pessoas com perfil que se enquadre nessa ideia de trabalhar remoto. E a ideia que a Alessandra e a gente chegou era que a gente precisa encontrar pessoas com perfil que sejam self-managed, né? Pessoas que não precisem e não tenham necessidade de um gerenciamento constante, né? Então, o que aconteceu, o modelo que a gente acreditou e acredita ainda hoje é que ninguém na empresa chega aqui através de um currículo que foi colocado num banco de currículo. Todo mundo que hoje tem na empresa veio através de um referral, uma referência, de algum dos engenheiros. Eu já trabalhei com essa pessoa, eu acho que essa pessoa se enquadra dentro
eu não quero dizer política, mas se enquadra dentro dessa família que é a Quimbec, eu acho que esse cara vai ser um asset para a empresa, e eu vou botar minha mão no fogo por essa pessoa, né? Então, as nossas entrevistas dentro da empresa, normalmente, não são entrevistas extremamente técnicas, no sentido de me faça resolva esse problema. A preocupação maior minha, do Alessandro, dos sócios, é que essa pessoa, dentro do conjunto de trabalhar offline, de trabalhar remotamente, não seja uma maçã podre, não seja alguém que traga discórdia dentro dessa sinergia que é a empresa, né? Então, normalmente, a gente dispensa, inclusive, questões técnicas, a gente vai mais do tipo, se a Alessandro trabalhou com o Júlio, por exemplo, que foi um dos outros engenheiros da Infocom que veio para a nossa empresa, o Alessandro está vouching, né, tá botando a mão no fogo dele lá, dizendo, pô, o Júlio é um puta engenheiro, ele vai se dar bem nesse aspecto, né? Então, essa é a ideia da Quimbec. A ideia da Quimbec foi inicialmente sair de 4 engenheiros e tentar crescer esse número de engenheiros de tempo integral, né, como parte da Quimbec e fazendo projetos aqui nos Estados Unidos, né? Hoje, nós temos em torno, a gente estava brincando e contando aqui, tem uma certa flutuação não muito grande, mas hoje nós temos em torno de 24 engenheiros, alguns aqui nos Estados Unidos, já com green card através da empresa, já com visto de trabalho através da empresa, e outros em Campina Grande, Brasília e inclusive um em Belo Horizonte, que trabalham para a gente, né? Então, nós estamos em torno de 25 pessoas. Então, esse é mais ou menos um histórico resumido da empresa, que começou comigo indo lá com a ideia de beneficiar o trabalho remoto e as universidades de Campina Grande e Federal de Alagoas, e com o Alessandro crescendo essa ideia, um dos nossos primeiros recrutas, crescendo essa ideia, e a gente tentando crescer essa empresa organicamente, né? Então, um pouco sobre home office, né? Várias pessoas têm conceitos diferentes do que home office é. Uma coisa que home office não pode ser é anarquia, né? Então, a ideia o que eu quero dizer em geral, não deveria existir diferença entre você estar sentado no seu escritório em casa e você estar sentado no escritório lá, fisicamente em um escritório, né? Agora, existem várias coisas que, inclusive, o Alessandro vai conversar sobre isso, que são fatores que distraem no home office, não? Então, a primeira coisa para a gente que está contratando alguém na Quimbec é, psicologicamente, essa pessoa tem capacidade e vai ser um bom funcionário remoto. Essa é a primeira questão que vem, né? E lógico que ao redor desse conceito de ser ou não, que é muito subjetivo, de ser ou não um bom funcionário, o que é que a gente como empresa pode fazer para manter as coisas que são interessantes de se trabalhar de casa e remotamente, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas ao mesmo tempo, dar essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo fazer com que o engenheiro tenha também, seja accountable, né? Seja, possa dar de volta, ou dizer assim, a tarefa A tem que ser feita e não é porque você está trabalhando de casa, não vai acontecer, né? Então, é sempre esse balanço de liberdade, né, e retorno de investimento e retorno do engenheiro, né? Então, quais são as coisas que a gente tenta, como empresa, colocar ao redor disso para que trabalhar-se de casa não vire anarquia, né? A primeira coisa são as metodologias de desenvolvimento que nós tentamos usar, né? Vocês devem estar acostumados há muito tempo atrás, a ideia de waterfall, né, na qual eu e a Alessandra estavam conversando hoje de manhã, e o Matheus, um dos engenheiros, estavam trabalhando hoje na sala com a gente, que era muito comum, mesmo no Brasil, no modelo de outsourcing ou de remote, na qual o chefe pedia um relatório escrito todo dia sobre o que está sendo feito. O Alessandro deu um exemplo do tipo, o não envolvimento do cliente no projeto, de forma o cliente só dizer assim, toma aqui um papel e eu quero isso feito, e 6 meses depois ele volta para pedir aquilo pronto, entendeu?
a gente utiliza uma metodologia diferente, que é Scrum, né, na qual a gente tenta ser ágil, né, mas não ser micromanage, não tá em cima do cara gerenciando o tempo todo. Mas a ideia é que a gente conversa todo dia sobre o projeto e transfere a responsabilidade das tarefas para o engenheiro, do tipo, tá aqui o que a gente tem que fazer hoje, o que é que você quer pegar? E o que é que você quer pegar vai levar quanto tempo? Então, se o engenheiro falar, essa tarefa aqui leva hoje, né, então a gente espera, como gerente, como do outro lado, que amanhã, na próxima, a gente chama de um Scrum Meeting, um stand-up, na próxima, aquela tarefa que ele se responsabilizou, né, esteja pronta porque ele se responsabilizou, né? Então, mas nós não vamos passar o dia todo dizendo, e aí, tá pronto? E aí, tá pronto? Isso não existe mais, né? A ideia é mais do tipo, assuma a sua responsabilidade, você vai estar em casa fazendo o que você quer fazer, e a gente espera que no outro dia tudo esteja pronto. Então, essa é mais ou menos a linha que nós seguimos em termos de desenvolvimento, né? Você diz o que é que você vai fazer, já que você disse que o que você ia fazer ia estar pronto amanhã, a gente espera que esteja pronto amanhã. Se você mediu aquela tarefa de forma errada ou não, né, e foi fazer o troço e viu que não era o que você achava, né, e lógico que no outro dia a gente vai conversar sobre isso, mas o que a gente está tentando fazer nesse processo é que você só se comprometa com a tarefa se você tem a certeza da sua própria capacidade e do que vai ser feito. E cabe a nós, da Coinbase, medir o que a gente chama de velocidade do time e olhar o que é que está vendo e comparando o engenheiro A, B ou C, porque ele está tão mais devagar, porque ele está mais rápido, e assim por diante, e a gente vai manejando essa história. Quais são as outras ferramentas que a gente usa dentro da empresa, né? Lógico que videoconferência é extremamente importante, né? Nós temos meetings diários, né? Esse ano, eu e Alessandro, nosso time, a gente está adotando um modelo mais de uma sala virtual, na qual, de manhã, na hora do trabalho, você pode entrar na nossa sala. Normalmente, eu e Alessandro, nós trabalhamos muito juntos, e a gente está lá para ajudar, para responder questões ou para resolver junto com você, através de pair programming, da sua tarefa. Então, esse é um modelo que a gente está experimentando um pouco nesse projeto novo, que é uma sala constante lá, que você pode entrar e pode sentar com a gente, se você quiser passar o dia sentado com a gente, conversando, a gente está lá, né? Então, a videoconferência é extremamente importante, Slack, que seria um chat da empresa inteira, na qual nós temos canais por projetos e conversas um a um, é outra ferramenta extremamente importante, e a metodologia em si, de Scrum, ela facilita muito esse modelo de trabalho remoto, né? Então, em termos, o que é que diferencia a Quimbic de uma outra empresa remota? Eu converso muito com o Alessandro sobre né, estando aqui nos Estados Unidos e ele estando mais ligado ao Brasil, né, as diferenças entre uma empresa, digamos que você vai trabalhar para uma empresa alemã, uma empresa de forma remota, ou a nossa empresa, né? Uma coisa que a gente tenta fazer na nossa empresa é, primeiro, apesar de o engenheiro trabalhar como profissional liberal no Brasil, a gente tenta fazer com que eles se sintam funcionários integrais da Coinbase. Então, o que nós tentamos fazer primeiro, dar um computador, né? Normalmente, quem entra na empresa recebe um Mac, né, da empresa, e para trabalhar. Então, a gente já corta aquela ideia. Vamos deixar claro que o Mac ele é inicialmente emprestado no período de 6 meses. Né? Se por acaso não der certo com a empresa, né, existe um período de 6 meses que o computador tem que ser devolvido. Mas, em geral, o Mac é seu, depois de 6 meses, e é a sua ferramenta de trabalho. Então, normalmente, esse é o approach da gente. A gente tenta oferecer salários competitivos, né, dentro desse espectro de trabalho remoto, né? Existem vários outsourcing na qual, Índia, por exemplo, na qual você paga a sua mixaria. Essa não é a ideia da gente. A ideia da gente, que a gente começou com o Alessandro e tudo mais, é que a gente quer realmente beneficiar as duas universidades, inicialmente as duas universidades,
e dá a capacidade dos engenheiros aí em Maceió de ficar perto da família e ter um salário bacana, né, um salário em dólar, trabalhando para a empresa americana. Então, não existe exploração. Lógico que, como empresário, a gente tem que encontrar o balanço entre profitability e a parte salarial que vai acontecer. Mas os salários são competitivos e o Alessandro não me deixa mentir, porque se ele disser que é mentira, ele não vai trabalhar aqui amanhã, né? E outra coisa que a gente tenta fazer é trazer o pessoal para cá, para os Estados Unidos, né? Ter a experiência de vir morar aqui por um tempo, né? Então, em um momento da história da Quimbec, nós tínhamos uma comunidade brasileira, basicamente, perto aqui em Austin, Texas, na qual nós tínhamos 5 apartamentos com 10 engenheiros morando aqui nos Estados Unidos por 6 meses. Então, eu acho que essa, mesmo voltando para o Brasil depois, isso eu acho que é uma experiência muito bacana de você vir viver aqui no país e apesar de, né, ainda continuar recebendo pelo Brasil, mas ter todo um esquema de ajuda que a gente fazia e faz, para você experimentar essa vida aqui, né? Então, eu acho que eu estou quase acabando o meu papo, mas eu toquei um pouco no que a gente está procurando, o que a Quimbec procura, né? Independência, um engenheiro que não precisa ser dito constantemente o que é que tem que ser feito, né? Eu procuro engenheiros que chegam para mim e dizem, olha, aconteceu esse issue aqui dentro desse projeto, eu fui lá e peguei. O modelo em si, Scrum, eu tenho um exemplo bacana de hoje, eu e a Alessandra, a gente está trabalhando dentro da Nasdaq, movendo de um projeto A para um projeto B, e o nosso time de mobile, um dos engenheiros está responsável, o Matheus está responsável pela manter o outro projeto enquanto ele está sendo feito o que a gente chama de hardening do projeto, que é testes, o QA está testando, e os bugs estão aparecendo, o Matheus está responsável por isso. Em nenhum momento, apesar de a gente ter o nosso Scrum, eu tive que dizer ao Matheus, por exemplo, que ele pegue esse issue aqui, né? Eu estou na sala sempre com eles dois, ele sempre está reportando, aquele issue pintou aqui e eu resolvi. Então, é esse tipo de perfil que a gente procura dentro da nossa empresa, né? A pessoa que seja independente, que se autogerenciável. Eu acho que uma grande pergunta que vai surgir aí é inglês. O quão importante é? Inglês ou não? Né? Lógico que inglês para a gente, empresário, é interessante, porque a gente não protege os nossos engenheiros, os nossos clientes, né? Então, por causa do modelo de Scrum, os nossos clientes estão constantemente nos meetings que a gente tem, nos meetings de desenvolvimento que a gente tem. Então, o nosso engenheiro vai conversar com nossos clientes eventualmente. Então, inglês é importante, mas não é nada que vai parar ou vai ser um negativo em a gente olhar para esse profissional e dizer sim ou não para ele entrar na empresa. Mas quanto melhor o seu inglês, eu acho que você tem uma possibilidade de ser mais independente, porque você vai estar constantemente lidando com o público americano e com o cliente americano, né? Lógico que a gente está procurando alguém que tenha formação em computação, mas a gente não procura especialistas, né? A Alessandra vai citar vários exemplos que eu e a Alessandra, a gente vem de rotacionando uma cadeirinha dentro da UFAL, né, com linguagem C, para C Sharp, C++, para Java, para React, para iOS, para Swift. Então, a gente não está procurando ninguém que seja o cara numa linguagem A, né? A empresa é muito flexível, a empresa gera dinheiro em termos da flexibilidade, em termos de eu pegar o meu grupo de engenheiros, meu time, e reposicionar ele para outras tecnologias. Então, não significa que se você é 10 em Java e 5 em iOS, isso é ruim. A gente não está procurando 10 em tudo, né? Mas a gente está procurando uma pessoa que seja, devido à independência, que tenha vontade de aprender e não esteja com medo de desafios dentro da empresa, porque a empresa é muito dinâmica e move o tempo todo, né? Então, em termos de questões trabalhistas, né, nós tentamos montar um escritório no Brasil, em Maceió, inclusive nós tínhamos por
um período, um escritório no JTR lá. Mas lidar com leis trabalhistas e lidar com as leis fiscais no Brasil é muito complicado. Então, nós resolvemos não ter esse escritório no Brasil, e o modelo que a gente faz apesar de a gente esperar que vocês sejam tempo integral dentro da Quimbic, o modelo é um modelo de profissional liberal. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente prepara um pacote financeiro que vocês recebem todo mês, e o pacote financeiro é atrativo o suficiente para que vocês possam ter o seu plano de saúde, né, possam ter o seu 13º, toda aquela coisa que vem com as leis fiscais e as leis trabalhistas do Brasil. Né? Então, a gente suprir isso em termos de financeiro. Né? Então, é responsabilidade de vocês, como funcionários da Quimbic, cuidar disso. A responsabilidade da Quimbic é ter certeza que no dia 1º de cada mês, o dinheiro está depositado. Em termos de flexibilidade de férias, nós seguimos o modelo americano. Isso é uma empresa americana, a gente segue o modelo americano. Apesar de que a gente é muito flexível em relação aos feriados brasileiros. Mas a empresa em si oferece, as férias dentro da empresa são 2 semanas de férias acumuladas pelo número de horas que você trabalha dentro da empresa. Né? Cada X número de horas, você acumula X número ou X minutos, ou X horas de férias, e no final do ano, normalmente acumula-se a 15 dias de férias dentro da empresa. Não significa que nós não sejamos flexíveis. Isso é o que está escrito no manual, né, da empresa. Né? E a gente tenta botar uma cara sempre na Quimbic. Né? Então, eu promovo e tento ir para o Brasil, normalmente para Maceió, e ter uma reunião de empresa e tento juntar todos e viajar todo mundo que é de Campina Grande para Maceió, a gente põe num lugarzinho aqui e ali e faz aquela farrinha básica na praia, né, e com um dos sócios americanos para conhecer, mas lógico que normalmente eu sou o primeiro a levantar a mão e digo, não, eu vou lá e eu faço essa festinha aqui, fecha comigo mesmo. Qual o futuro da Quimbic? Né? A gente continua contratando, lógico que a empresa contratar é muito relacionada ao número de projetos e as coisas que nós estamos envolvidos. Então, nesse momento, a empresa está em várias, suprindo serviços para Nasdaq, né, para Schwab, a Amazon, a gente terminou um projeto muito grande com eles em alguns meses atrás. Temos empresas startups fazendo aplicações iOS, além de hosting e outras coisas. Então, o crescimento da empresa, na realidade, é baseado nos projetos que chegam e a necessidade que nós temos de contratar novas pessoas, né? E a gente é transparente, né? Nessa forma, é que nós somos uma empresa americana, então fica claro que o funcionário é tempo integral, mas a gente não tem uma bola de cristal e não controla a empresa, né? Em geral, nós somos muito orgulhosos de dizer que a empresa eu não sei qual o nome, churn, retenção, né? A retenção dos engenheiros é muito boa, muitos dos engenheiros estavam com a gente desde o começo, estão com a gente, e aqueles que saíram para outras empresas, maiores até, né? E para a gente da Quimbic é um orgulho que a gente se viu de patamar para o crescimento profissional desses engenheiros que passaram pela nossa família, né? É isso aí, pessoal. Isso é um pouco da Quimbic, do que está acontecendo aqui. Eu vou passar a palavra para o Alessandro, que vai dar a perspectiva dele como, né, o senior engineer, senior arquiteto da empresa, trabalhando com a gente desde o começo. Alessandro. Pois é, a minha história aí do Dalma é bem parecida. A gente tem a gente começou a universidade em 1990 e acabamos em 94, juntos, e acabamos indo para fazer o mestrado em Campina Grande e trabalhar na mesma empresa. Só que teve um momento em que ele acabou indo para os Estados Unidos e eu me tornei sócio da empresa em Campina Grande. E depois de muito tempo eu trabalhando nessa empresa e depois voltei para Maceió, trabalhei na universidade, eu me interessei em
trabalhar via home office. Na verdade, o primeiro trabalho meu em home office não foi com a Quimbic, foi com a SafeDocs, uma outra empresa americana, que o pessoal da Quimbic conhece, mas que comecei em 2007. O trabalho com a Quimbic foi a partir, o meu engajamento com a Quimbic foi a partir de 2009. Como o já falou, eu fui a primeira pessoa que ele chamou, eu acabei sendo o headhunter para encontrar as primeiras pessoas para se engajar com a Quimbic. E eu acabei chamando muitas das pessoas que já tinham trabalhado comigo na empresa de Campina Grande, pessoas que tinham trabalhado comigo na universidade, pessoas que tinham trabalhado comigo em várias situações diferentes, eu acabei chamando e recrutando para trabalhar na Quimbic. E muitas delas trabalham na Quimbic até hoje. Dalma deu essa perspectiva de trabalho remoto a partir de quem emprega, eu vou falar um pouco de quem é empregado. Acho que a vantagem principal de você trabalhar home office é você não ter jornada rígida. Você tem uma jornada maleável e você pode, de forma muito mais tranquila, aproveitar o seu tempo para ir ao médico, ou resolver um problema do banco, ou fazer qualquer outra coisa, e depois trabalhar na hora do almoço, ou trabalhar um pouco mais à noite e resolver esses problemas. Isso é uma das grandes vantagens de trabalhar home office. E isso, além do problema do trânsito, repercute positivamente na saúde física e mental de quem trabalha, né, aumentando a qualidade de vida. Porque eu estava ficando, principalmente quando trabalhava na universidade, um estresse muito grande do trânsito indo até a UFAL. E você trabalhando home office, o estresse do trânsito é uma coisa que some da sua vida e você ganha um tempo impressionante. Chegou a um ponto em que, depois de alguns anos, eu ainda tinha carro, mas a partir até 2007, em 2011, eu me desfiz de carro. Eu não tenho carro desde então. Eu estava vendo que eu não precisava de carro. O carro acabou virando um problema, em vez de uma solução, era algo que eu só usava no final de semana. Então, foi uma das vantagens de trabalhar home office, foi me desfazer do carro e ter uma vida bem mais tranquila. Várias outras coisas acontecem quando você começa a trabalhar home office, mas você tem que ter muitos cuidados. O principal é porque você, quando começa a trabalhar em casa, trabalhar em casa é um convite constante à falta de atenção. E a se desorganizar, e ficar sem disciplina, e comprometer os seus resultados. Então, no começo, eu trabalhando home office, eu fui muito desorganizado, eu acabei trocando horário, tendo problemas de insônia, eu acabei transformando a minha jornada de trabalho muito maleável, e isso acabou atrapalhando. Com o tempo é que eu tive que aprender a ter mais disciplina e organização. Inclusive, mais disciplina e mais organização do que quando eu tinha no trabalho físico. Outras coisas importantes, assim, se você trabalha home office para uma empresa brasileira, você não tem que se preocupar com isso, mas quando a gente trabalha para uma empresa americana, a questão do fuso horário é muito importante. A gente tem que sincronizar os horários com o pessoal dos Estados Unidos, e isso desloca um pouco o meu dia a dia de trabalho. Eu não começo a trabalhar não necessariamente às 8 horas. Isso é uma coisa que a pessoa acaba tendo um meio termo entre o horário de trabalho de Dalma e da equipe lá nos Estados Unidos com o daqui do Brasil. Então, o fuso horário é importante. E agora que a gente está num projeto com a Nasdaq, que tem um pedaço da equipe que trabalha da Índia, não é da Quimbic, mas é outra empresa que trabalha para a Nasdaq, é da Índia, a gente ainda tem que sincronizar o fuso horário Brasil, Estados Unidos e Índia. Então, é uma coisa que
não fazia parte do meu dia a dia antes, mas sempre está preocupado. A que horas isso é na Califórnia? Que horas agora é no Texas? Que hora agora é na Índia? Para poder saber se você pode contar e falar com a pessoa, entrar em contato direto ou não. Outra preocupação de quando você tem um trabalho muito maleável é tanto você está trabalhando menos, ou como também acabar tendo um excesso de horas trabalhadas, né, por falta de organização. Então, isso uma coisa que eu aprendi. Hoje, você vê muitos artigos na internet falando de como trabalhar home office, mas eu tive que aprender por conta própria, porque eu comecei a trabalhar desde 2007. Então, o que eu pensei que ia não ser necessário, depois de um tempo eu vi que era fundamental. Era fundamental ter horário e rotina. Você não precisa ter um horário e uma rotina de um trabalho físico, mas você também não pode deixar ele maleável completamente. Então, você tem que ter horário, rotina, para que não atrapalhe, porque tem pessoas esperando o resultado do seu trabalho. Pessoas gerenciando, pessoas querendo saber o que é que foi feito, o que não foi feito, as dificuldades encontradas e tudo mais. Então, se você resolve trabalhar, ligar o computador, programar a qualquer hora, você acaba tendo um problema enorme de comunicação. Você tem um problema enorme de comunicação com as pessoas que trabalham com você e as pessoas que lhe gerenciam. Então, é importante ter o mínimo de sincronização com as pessoas que estão trabalhando com você. E comunicação é fundamental, por todos os canais possíveis, e-mail, pelo chat, ou pelas ferramentas que a gente usa para acompanhar o andamento das tarefas. Então, é fundamental. Essa comunicação que no trabalho físico a gente fazia lado a lado, conversando ou em reuniões, a gente tem que aprender a se comunicar por esses canais eletrônicos, né? E fazer isso com bastante frequência. Uma coisa que também eu, no começo, não me preocupei, e depois eu vi o quão é importante, é que quando você está num escritório, você tem um ambiente mais ergonomicamente adaptado. E quando você vai para casa, você acaba não se preocupando com isso, inicialmente, mas isso é fundamental. Eu acabei herdando alguns problemas de coluna depois de anos sentado numa cadeira não adequada, e você tem um ambiente totalmente adaptado, uma boa cadeira. Mesmo estando em casa, você não quer dizer que você tem que usar uma mesa tosca, uma cadeira tosca, você tem que trazer o mínimo de ergonomia que você tem na empresa para dentro de casa. Isso é fundamental. Senão você vai sentir problema com vista, sentir problema com coluna, etc. Quais as grandes desvantagens de você trabalhar remotamente? Eu falei de vantagens, agora desvantagens. Eu acho que a principal desvantagem é o isolamento social. O isolamento social acaba fazendo com que você acabe tendo um pouquinho de isolamento técnico, ou seja, você acaba ficando muito especialista naquilo só que você trabalha. Aquela conversa que você tinha nos corredores ou quando no cafezinho, isso some. E você fica sem saber o que as outras pessoas da sua empresa, que estão trabalhando na sua empresa, tá fazendo, ao menos que você esteja trabalhando no mesmo projeto. Mas essa coisa informal, de troca de conhecimento e troca de conhecimento técnico que acontece nos corredores ou no cafezinho, isso some, e isso atrapalha. Eu acho interessante que a empresa faça meio que rotacione você para você não ficar o tempo todo trabalhando com a mesma habilidade, porque senão você acaba emburrecendo, ficando muito específico naquilo. E é interessante, principalmente na empresa como a Quimby, que procura um perfil mais horizontal de conhecimento,
de não deixar a pessoa trabalhar com a mesma tecnologia durante anos. Isso pode ser muito prejudicial. Durante até um tempo aqui em Maceió, eu estava querendo contratar um cowork para, tipo, 1 ou 2 vezes por semana, sair de casa para exatamente ter um pouco desse contato social, conhecer novas pessoas, ver o que essas outras pessoas estão fazendo, de outras tecnologias, para não ficar simplesmente no micromundo da empresa. Então, isso é uma das desvantagens bem conhecidas. E outra é o problema da invasão do espaço familiar. Durante muito tempo foi difícil, mesmo morando sozinho, mas uma época eu morava com a família, mas as pessoas entenderem que você está trabalhando. Alguém da família chegava e achava que você estava sempre disponível para fazer qualquer coisa. Você não estava fazendo nada. Então, é meio complicado você trabalhar em casa e, às vezes, chega alguém do lixeiro na porta, o interfone. Essas intervenções são muito complicadas. Assim, isso, principalmente trabalhando com tecnologia, que você para mim, precisa de muita atenção e foco, isso atrapalha bastante. Você, quando está no ambiente de uma empresa, você acaba não tendo esse problema. Você pode fechar dentro do seu escritório e você é muito menos chateado, interpelado. Você acaba conseguindo, se você quiser, ter mais foco. Então, você tem que ter uma certa paciência das pessoas que vivem com você no seu entorno familiar para saber que aquele momento é um momento de trabalho e que você não está disponível. Eu acho que outra grande vantagem que eu acabei não falando é que eu já tinha visto em alguns artigos, mas eu nunca tinha visto na realidade, né, na prática, falando que o trabalho home office torna as pessoas menos expostas a vários tipos de problemas, menos expostas a problemas de trânsito, a você não sofrer um acidente de trânsito, menos possibilidade de você ser assaltado, menos possibilidade de você ter uma virose ou uma infecção por estar isolado em casa, e várias outras coisas. Então, nessa época de pandemia, eu acho que até pós-pandemia, durante um tempo, isso vai ser muito importante, né? O trabalho remoto, essa vantagem de você ficar mais isolado e não ficar exposto a determinadas doenças. Outras coisas curiosas que aconteceram comigo foi a diminuição de refeições realizadas fora de casa. Eu, basicamente, comia todo dia fora de casa e acabei, por incrível que pareça, melhorando a minha alimentação, porque morando em casa, tendo que fazer as refeições em casa, me organizando, eu acabei, não que eu faça todos os dias, eu faço as minhas refeições, mas uma vez ou outra que eu peço uma refeição por algum aplicativo, mas isso acaba melhorando a alimentação. E outra coisa que eu percebi há pouco tempo atrás foi que eu não tinha mais roupas e calçados formais. O meu vestiário mudou tanto, e as roupas formais, sociais e calçados sociais, hoje em dia eu tenho dificuldade. Quando eu vou ter que fazer para um casamento ou para alguma festa, eu vi que meu vestiário ficou completamente informal. Então, sem carro, com roupas informais, comendo mais em casa, e com vantagens e desvantagens, mas eu acho que principalmente o principal problema de trabalhar em casa, esse é o isolamento técnico e social. Pronto, eu acho que isso era só o que eu tinha para falar, dessa minha experiência como trabalhando na empresa. Eu achei aspectos interessantes, Alessandro, que você falou sobre o outro lado, sobre o distanciamento social. Eu acho isso bem interessante, e a forma
dois aspectos interessantes sobre isso, né? Você fala sobre você perder o foco do que está acontecendo na empresa, né? E que é uma verdade. E o mais interessante, até eu como sócio, mas meus sócios também estão remotos, eu como um dos sócios, eu perco também essa visão da onde a empresa está indo, né, de certa forma, né? Porque a gente se tornou tão isolado, tão focado em certos projetos que a gente não sabe o que os outros sócios, os outros times e as outras coisas estão acontecendo. Apesar de eu ter reuniões com os sócios, mas eu sinto exatamente isso que você trouxe, acho que foi bem importante. Você cria aquele isolamento, aquele nicho, e perde um pouco dessa parte social tecnológica que não existe mais, né? Aquele encontro no cafezinho, como você trouxe hoje, a gente vinha conversando, aquele encontro no cafezinho para conversar sobre, aí, velho, o que você está fazendo, o que está acontecendo, né? Com relação ao outro aspecto, eu, pelo menos, eu tento aqui do meu lado fazer exatamente o que está acontecendo hoje, o que o pessoal daqui está fazendo, atendendo seminários, vendo o que está acontecendo, mesmo que seja online, ou mesmo que eu tenha que dirigir até algum lugar e aprender sobre uma tecnologia nova, ou conversar com alguém sobre essa outra área, né? Da mesma forma que eu me mudei da Califórnia, que é o centro tecnológico, eu vim para Austin, que apesar de ser, entre aspas, o segundo Silicon Valley, o terceiro Silicon Valley, ainda assim não se compara ao Silicon Valley verdadeiro da Califórnia. Então a gente tenta, né, fazer curso online, a gente tenta suprir essas outras áreas, seja em pessoa ou online, né? Quanto às roupas, velho, eu e você, a gente se vestia mal, a gente continua se vestindo mal, não vai ser online ou offline que vai fazer essa diferença, não. Tem uma pergunta da Vlad, né, para saber qual é o impacto do trabalho remoto na economia local. Isso, a gente vai começar agora. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela exposição dos dois, foi uma conversa muito legal. E a gente tem algumas perguntas que foram colocadas aqui nos comentários para a gente interagir. A primeira, acho que a Ana pode colocar aí, essa aí. Qual o impacto que o trabalho remoto tem na economia local? Movimenta mais os negócios perto de casa? O que é que vocês acham? Mas isso é de forma genérica ou do setor de tecnologia da informação? Bom, ele não especificou, acredito que é de uma forma genérica, né? Por que você não aborda, Alessandro, tipo, o que é que você acha em Maceió, por exemplo, porque para a gente aqui nos Estados Unidos, a economia local não movimenta, né? Não diretamente, mas movimenta no sentido de que a nossa empresa tem a capacidade de empregar mais e pagar mais impostos, né? No final das contas, Mas em termos de economia local mesmo não faz muita, né? No caso da empresa do Dalma, é porque ela é de outsourcing, né? Eles podiam estar fazendo o trabalho remoto, home office, com funcionários dos Estados Unidos. Sim. Mas eles estão fazendo com funcionários aqui, com empregados do Brasil. Isso pode cria mais oportunidades de mais opções de trabalho, né? O mercado local para a área de tecnologia, de informação, é muito restrito aqui em Maceió. Então, você poder trabalhar remotamente para uma empresa de São Paulo, você poder trabalhar remotamente para uma empresa dos Estados Unidos ou da Alemanha, isso com certeza cria novas oportunidades. Agora, é ainda é muito pouco ainda, né? Para o setor de tecnologia, ainda é muito pouco. Beleza. E, Ana, solta aí outra pergunta, por favor. Tem algumas aí. Python na Quebec. Nós não temos muitos projetos em Python. Eu diria que as linguagens-chefes que usamos hoje dentro da Quebec, Alessandro, você pode complementar se você quiser, mas na área de servidor, Java ainda é muito forte dentro da empresa. Rails dentro da área servidora, mais para o aspecto de
websites e presenças de marketing. A gente faz muita coisa com vinhedos de Napa, por exemplo, e a gente usa muito o Rails porque é uma linguagem altamente produtiva no lado do servidor e legal para a parte visual. JavaScript-based, a gente está usando muito React, e iOS, lógico, a gente usa Swift e bastante Objective-C, e Android, a gente usa Java para Android. Essas eu diria que são as linguagens. Esqueci alguma, Lele? Que a gente tem trabalhado? Lele, só explicar, Lele é um mnemônico carinhoso que a gente se trata há muitos anos. Alessandro, Lele. Bom, gente, eu queria fazer uma colocação e queria ver o olhar do Alessandro, que está aqui no Brasil, e o olhar de Dalmer, né, que está lá nos Estados Unidos. Alessandro colocou foi muito legal, alguns itens relacionados aos pontos positivos, que eu acredito que tem até mais do que os negativos, mas a minha pergunta é o seguinte, o brasileiro em si, né, aí o Dalmer também pode responder, não está muito acostumado com essa metodologia de trabalho, né? Na verdade, eu acho que a Alessandra falou em 2 palavras aqui, que eu acho que é fundamental para esse tipo de trabalho, e assim, fazendo uma analogia com quando a gente fala também da educação à distância, que é a disciplina e a organização, né? Não é porque você está trabalhando em casa que você não vai ter. Se você não tiver, você não vai conseguir trabalhar. Né? Então, assim, eu vejo, a minha pergunta é, como é que vocês veem a área de tecnologia? Eu acredito que já tem uma inserção maior nesse home office, mas como é que vocês veem isso aqui, Alessandro no Brasil, Dalmer nos Estados Unidos, acredito que tenha seja mais ampla essa questão do home office, não sei se é só na área de tecnologia ou em outras áreas, queria ver um pouquinho vocês. Eu particularmente acho que o perfil, essas macro habilidades que é necessário para quem trabalha como home office com TI, é em qualquer outra área. Então, tudo que a gente falou sobre organização, sobre gerenciamento constante, de ter acompanhamento dos resultados, e você tem um perfil assim, vai ser fundamental as pessoas aprenderem a ter esse perfil. É verdade. Aprender essas habilidades, porque se ela não aprender essas habilidades, ela vai ficar fora do mercado, porque o home office vai acabar se tornando cada vez mais. Veja bem, eu comecei isso em 2007, eu era considerado um maluco, que nem eu acho que era a única pessoa. Hoje eu já conheço várias pessoas que trabalham em home office. Isso. A questão da pandemia acabou mostrando para muitas pessoas que era possível trabalhar, principalmente hoje, que a gente vive na sociedade da informação. Para quem trabalha no setor de serviço com informação, trabalhar remotamente não tem por que trabalhar fisicamente, a não ser quando você é um quiroprata, que tem que fazer um trabalho físico, um médico, ou mesmo até médicos hoje em dia estão tentando fazer algumas consultas online. Então, muitos tipos de profissionais vão ter que vagarosamente se adaptar a ter esse perfil, essas habilidades. Beleza. Ser mais proativo. Sobre o aspecto do... Desculpa, realmente, assim, é muito comum num trabalho físico você ser reativo. Uhum. Você simplesmente espera que o seu chefe mande, se você não estiver fazendo nada, você fica quietinho. Mas num trabalho remoto, se você se você não for proativo, você vai ser rapidamente visualizado e não vai continuar. Exatamente. Eu acho que esse aspecto é bem importante em você ser proativo ou não, e ele é bastante dependente da metodologia, né? Como eu falei no que a gente estava conversando, no Scrum, você assume o que você acha que você vai fazer. Então, não existe o chefe te dizendo o que você vai fazer. Né, isso é interessante, Dalmer Júnior, porque uma das coisas importantes é você não quebrar as expectativas do cliente, né? Mas sempre, para o nosso lado, aqui, sempre essa, né? Se você disser que vai fazer uma coisa em 2 semanas e você faz em 2 semanas, o cliente fica feliz. Agora, se você disser que vai fazer em 1 semana e não fizer em 1 semana, ele vai ficar puto.
E se você fala que vai fazer em 2 semanas e faz em 1, aí ele fica felicíssimo. Ele fica feliz. Mas essa é exatamente a ideia. Eu acho que a mudança de paradigma é importante. Eu vejo muito do perfil do brasileiro estimar os cronogramas. Isso. Para mostrar que vai entregar e não entrega. Não, exatamente. E às vezes mas não tem esse cronograma. Na verdade, eu acredito, Alessandro, que acontece muito isso. Assim, as pessoas são horistas, né? E estão lá aquelas 8 horas. E às vezes estão 8 horas e totalmente improdutivas, né? E às vezes aí você está lá, trabalha 2, às vezes tem uma pessoa que trabalha muito menos horas, mas são muito mais produtivas, né, proativas do que essas aí. Então, eu acho que é o que o Dalman estava falando e você. Eu acho que é a formatação, é a metodologia de trabalho. Eu creio que nesse aspecto é uma coisa que a gente faz que às vezes passa-se despercebido, é pair programming. Eu acho que pair programming é uma coisa que exatamente cobre indiretamente essa história de você se distrair muito fácil quando você está... Quão fácil é você estar programando numa tarefa e aí o WhatsApp toca, o Facebook, né, alguma coisa, né? E aí o pair programming, a gente concentra 2 engenheiros em uma tarefa específica, eu faço muito com o Alessandro, na qual o tempo passa, assim, a gente dá risada aqui, a gente zoa mais do que seja, mas do tipo, as distrações externas não existem mais, diminui bastante. É porque como os dois estão trabalhando lado a lado, mesmo remotamente, um fica empurrando o outro. Um acaba sendo para o outro não desanimar ou ficar fora de foco. Então, a gente tem programação em pares, né? A gente tem... Em pares, Agora, eu quero dizer uma coisa bastante importante quando você programa em par, assim, com relação ao fuso horário, sempre programa em par de barriga cheia, entendeu? É muito importante, porque senão dá briga, né? O caso foi hoje de manhã, né? Eu acordei cedo, eu acordo bastante cedo para trabalhar por causa dos horários, eu não tomei café e o Paulo ia comer, hoje eu e a Alessandra, e a gente já estava, mas no final das contas se deu bem, a gente ajeitou a parada toda, está tudo tranquilo. Gente, deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas. Essa aí é do Adriano, mas tem outras aí também. Veja essa aí do Adriano. Deixa eu pegar essa primeiro, Lele, e aí você completa. A gente tentou, como Quimby, fazer exatamente isso aí. A gente abriu um escritório no JTR, em Maceió, entendeu? E a ideia é exatamente essa. Era flexível para os engenheiros irem para o JTR. Tinha todas as estações lá, um puta escritório. O Lele visitou, era um escritório bacana. Era um escritório que era da BlackBerry, se não me engano. Um escritório bem preparado, bem bacana mesmo. É um lugar legal para se ir trabalhar. Não funcionou. Não funcionou porque é o exemplo que o Alessandro falou. Você sair, de repente, de lá de cima em Maceió para descer aquele trânsito inteiro para ir para o escritório. Aí foi uma coisinha legal no começo, mas depois, como empresa, ninguém estava indo mais. Entendeu? Essa é uma pergunta fantástica, um exemplo da qual a empresa, como empresa, estava gastando dinheiro com o escritório e não rolou. Entendeu? Eu acho que vale a pena desde que seja um espaço de coworking perto de casa. Você sai de casa, mas não sai de casa. Beleza, vamos para a próxima. Tem uma empresa de coworking aqui em Maceió que eu estava interessado até em... Quando eu fui ver, eles se mudaram lá para Cruz das Almas. Aí eu acabei me desanimando. É verdade. Acaba você acostumando. Assim, é um lado positivo e negativo, né? Tem um lado de você estar em casa, né, trabalhando, e aí acaba que você, se for uma coisa distante, você acaba não indo, né, para essa confraternização. Bom, tem outra pergunta aí do professor Edson Moraes, gente. Quais os conselhos... Eu vou responder o professor nessa daí, mas vou dizer uma coisa. O nosso escritório de coworking aqui nos Estados Unidos chama-se Starbucks. Então, acontece muito de eu encontrar com o Tenório, o outro José Tenório, o Tenório que mora aqui nos Estados Unidos, ou outro engenheiro meu aqui de Austin que mora. A gente fala, velho, vamos trabalhar no Starbucks, vamos trabalhar na biblioteca. E a gente se junta lá, isso é bem comum. Se encontra, então, né? Conselhos de alunos de TI para conseguir trabalhar em empresas multinacionais. Eu quero dizer o seguinte, eu acredito nisso de coração, e essa é a razão
na qual eu voltei para Maceió, eu voltei para Campina Grande, que são os dois polos onde eu trabalhei. Os alunos que são formados, desculpa, eu não conheço a IFAL, mas eu creio que seja da mesma qualidade. Os alunos que são formados no Brasil na área de computação, eu vejo muita gente boa. E essas pessoas não têm dificuldade nenhuma de trabalhar remoto em nenhuma empresa do mundo. Então, eu tenho engenheiros que vieram para Coimbra, que estão trabalhando na Alemanha. Eu tenho engenheiros que começaram trabalhando remoto no Brasil, veio para Coimbra e estão trabalhando remotos dentro dos Estados Unidos. Então, os conselhos que eu falo seja um bom engenheiro, número 1, vai dentro dos aspectos que a gente tem conversado aqui, seja flexível. Se puder, aprenda inglês, vai ajudar bastante, né? A gente tem um caso especial, que é uma empresa americana, na qual eu conduzo, de certa forma, a engenharia do Brasil, entendeu? Então, se a coisa emperra com inglês, eu tô aqui. Mas quem vai para outras empresas, sim, o inglês é importante. Né? O inglês é importante, mas eu acho que o perfil que as universidades formam no Brasil, pelo menos da época que eu vim e das pessoas que eu trabalho com, das universidades, eu acho que é bastante favorável para o trabalho em multinacionais. Tem se perder o medo, né? Eu entendo que muitos... coragem é mais importante. Muitos eu acho que eles estão ainda procurando aquela segurança empregatícia, né? Porque o nível de desemprego, talvez no Brasil, tenha um certo número que assusta, mas se você é um cidadão do mundo, o nível de desemprego do mundo, eu garanto a você que é muito menor do que se você está procurando um emprego em Maceió, um emprego em São Paulo, um emprego onde seja. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vai. Durante aquela fase de recrutamento inicial, eu saí procurando alguns talentos aqui em Maceió e encontrei alguns. Um cara que já trabalhava na empresa, ganhava super pouco aqui em Maceió, aqueles valores mínimos, e foi muito difícil convencê-lo de que ele não precisava ter medo. Entendeu? Ele ficou com medo de trabalhar para empresa de fora, a questão do salarial, 13º, todas essas questões. Mas depois que ele conseguiu resolver esse problema desse medo, porque a gente ainda tem muito... Eu acho que as novas gerações não. As novas gerações são mais destemidas, mas o pessoal mais velho acabou procurando por outras formas, porque também em Maceió não tinha, né? Hoje eu vejo mais pessoas saindo de fora de Maceió, de fora do Brasil. Então, esse cara trabalhou na Quimbic durante um tempo, e, como o Dalmer falou, a Quimbic acabou sendo um trampolim para outro canto. Já teve isso com vários profissionais da Quimbic. Então, pessoas que tinham receio de trabalhar nesse modelo, começou a trabalhar e depois acabou voando, indo para outros voos. Beleza. Tem gente hoje que está trabalhando em Portugal, na Alemanha, né, Dalmer? Em vários outros que moravam em Maceió e Campina Grande, trabalharam na Quimbic, e eu acredito que a experiência com a Quimbic foi só uma ponte, mas foi um aprendizado, né? Nós temos aluminais aqui dentro da Quimbic, no Spotify, né, a Alemanha, por sinal, se tornou um grande polo para essa parte de home office e de remoto. Então, eu tenho pelo menos 3 ex-Quimbics que estão na Alemanha trabalhando, entendeu? Quem é que trabalha no Spotify? Quem é que trabalha no Spotify? David Anderson. Okay. David Anderson. Gente, outra pergunta aqui, que são muitas, viu? Enquanto tem Guaraná aqui, a gente pode então tá ótimo, a gente fica aqui, né? Bom, Anderson toca num assunto que eu acho que é bastante interessante, que assim, seria bacana uma reflexão para nossos alunos sobre a importância de se trabalhar a inteligência emocional, e não só a inteligência técnica, para que esse aluno se torne mais atraente, né? A gente percebe, com essa pergunta do Anderson, esse conselho de vocês aí, eu acho que a gente precisa trabalhar dessas competências cognitivas que a gente fala, né, enfim, proatividade, resolução de problemas, enfim. Então, aí, o que é que vocês
diriam aí um conselho para esses estudantes, se isso é realmente importante? Porque eu acho que a técnica é importante, claro que é, né? Ainda mais na área de tecnologia. Mas hoje em dia, eu acho que Dalma e Alessandro foi da mesma turma, né, lá na UFAL, e a gente via muito o trabalho, a gente era meio que bicho do mato, né? O pessoal de computação era meio que os nerds, os alienígenas que ninguém conversava. Então, hoje em dia, quem está à frente da TI tem que saber falar, tem que saber comunicar, tem que saber tomar decisão, né? Então, acho que é mais ou menos isso aí que o Anderson queria que vocês dessem aí um conselho sobre essas outras inteligências emocionais. É fundamental, mas assim, do mesmo jeito que você precisa aprender a trabalhar em grupo fisicamente, você precisa aprender a trabalhar em grupo remotamente. Então, trabalhar em grupo, para algumas pessoas, é meio complicado. Mas tentar ouvir o outro, ver o que o outro está falando. Isso, às vezes, a gente pode ter um problema com um funcionário ou outro que tem uma dificuldade de inteligência emocional, mas é fundamental. Entendi. São competências que vão ser trabalhadas, nem todo mundo é igual, né? Mas em qualquer... O fato de estar em casa não quer dizer que isso não é necessário. Principalmente porque remotamente palavras malditas, escritas erradas, podem significar e o outro ficar chateado. E nem fale, bicho. Né? Bom, deixa eu ver. É mesmo, às vezes quer dizer a palavra dita escrita, né? Principalmente, não tem como voltar atrás. Beleza, vamos lá. Tem outra aqui. Oxe, tá aqui, agora é meu filho, ó, perguntando, já quer trabalhar com vocês aí, tá vendo? Arthur Cabral, a Quimby que patrocina o visto de trabalho HB1, ou L1 para engenheiros de som? Com mestrado? Bom, vou responder essa pergunta em duas porções. Né? A gente se orgulha que a maioria do pessoal da Quimby tem mestrado. Né? Eu acho que... Não, mas não é que foi um requisito. Eu acho que as pessoas, pelo processo, a gente criou um processo MOA da história, né? Do tipo, Alessandro traz um amigo traz um amigo, e a gente conversa, e a empresa cresceu dessa forma. Então, o plantel, a equipe da Quimby, que é bastante capacitada, a maioria com mestrado. Existem 2 engenheiros hoje que nós estamos patrocinando o H1, inclusive um deles está com o Green Card, que é o Tenório e o Mário, né? Que esses foram da mesma forma que a empresa cresce organicamente, esses foram os caras que se agarraram, além da capacidade, lógico, a se agarraram essa oportunidade de vir para cá e ficar aqui, né? Mas é interessante, João, de falar que essas pessoas, quando vão para os Estados Unidos, acabam tendo que ter um outro perfil, né? Exato, exatamente. As pessoas que vão para os Estados Unidos vão entrar em contato com o cliente mais frequentemente, exatamente para falar melhor inglês e talvez gerenciar uma equipe e tudo mais. Exatamente. Então, você está certo sobre isso. Não é só o inglês, mas é exatamente o perfil dessas pessoas. A empresa tem interesse de levar algumas pessoas para os Estados Unidos para essa pessoa, em vez de ser simplesmente um desenvolvedor aqui no Brasil, se transformar como se fosse uma pessoa mais importante dos Estados Unidos, que pode fazer uma ponte com vários outros desenvolvedores no Brasil. Então, em termos de transparência, né, isso aqui eu acho que é uma palavra-chave dentro da Quimby, que é transparência, né, até demais. Né, ninguém está ficando mais novo aqui. Então, eu, Alessandro, e dentro da equipe, né, nós estamos procurando a nova camada de engenheiros que vão segurar o batom, vão carregar a tocha da Quimby para frente, né? Apesar de eu me vejo trabalhando até os 80, né, mas se todo mundo que hoje toca a Quimby para frente for embora, a empresa acaba. Então, nós vemos a necessidade de trazer essas pessoas através de H1, Green Card, nós estamos criando essa camada, né? Lógico que a gente não vai trazer todo mundo para os Estados Unidos, porque se a gente fizer isso deixa de ser uma empresa de outsourcing, né, e passa a ser uma empresa puramente americana. Né, mas existe por mérito e oportunidades, lógico, de vários aspectos. Então, todo mundo é capaz dentro da empresa, mas a situação que ocorreu no momento, por exemplo, hoje nós temos apenas 2 vindo com H1, né?
Não significa que não poderia ter mais, né? Mas é o caso. Né? Como eu falo, inclusive, o Alessandro teve um H1 na mão antes da Quimby, e a Bubble, né, aconteceu, e o Alessandro não veio para a Synapta no momento, e o Lemos, o Adriano Neves está fazendo uma pergunta agora, inclusive o Lemos tinha um H1 também naquele momento, e não aconteceu por causa de destino, né? Mas em 1999, Vládia, Dalma já trabalhava nos Estados Unidos, e eu e Adriano, esse rapaz aí que está aí, a gente foi para os Estados Unidos para fazer uma entrevista de trabalho, e deu tudo certo, a gente já tinha ido, já estava o visto sendo preparado e trabalho. Só que... O visto foi aprovado. Foi aprovado, foi. Né? O visto foi aprovado. Né? Aí deu aquele problema a bolha de 2000, o crash da bolha. A bolha. Então, as empresas que estavam contratando acabou tendo que demitir. Foi a bolha que aconteceu em 99 para 2000. Gente, vamos ter mais duas perguntas, essa aí do Adriano e tem outra do Alexandre que eu queria que a gente fizesse para a gente encerrando. Essa aí do Adriano, quando ocorre a aquisição de talentos na Quimby, que tipo de características são relevantes para vocês saberem que esse profissional tem o que precisa para trabalhar remotamente? O que é que vocês analisam? O que você acha, Lelê, do seu lado? Na verdade, muita gente acaba a Quimby sendo o primeiro trabalho remoto de alguns profissionais, né? Então, tem muita gente que acaba aprendendo, assim, a trabalhar a home office. Então, eu acho que até agora, porque como a empresa é pequena e cresceu organicamente, o critério mais utilizado até agora foi a indicação, né? Pessoa A que trabalhou com B, que trabalhou com C, que trabalhou com D. Sim. Então, mas a gente já aconteceu o caso, acho que Dalma pode ver, de pessoas que não deram bem com o trabalho remoto e tiveram que ser dispensados. Foram poucos. Como eu falei, eu pessoalmente eu não me perco tempo entrevistando tecnicamente, né? Porque a parte técnica foi, para mim, né, foi aprovada por quem trouxe esse engenheiro. A gente tem sempre alguém traz outra pessoa para dentro da empresa. Aí acaba... Então, beleza. O que eu estou procurando é o cara que consegue trabalhar nesse aspecto, entendeu? O cara, a pessoa que eu citei o exemplo do Matheus aqui, é a pessoa que eu não preciso, não eu necessariamente, mas nenhum dos sócios gerentes precisa estar dizendo o que ele tem que fazer, que entenda a metodologia de trabalho e está independente, né? Beleza. Beleza. E vamos ver essa aí, a Alexandre Rosendo. Algumas empresas implantaram home office para alguns colaboradores, não para todos. Ocorre um modelo híbrido. Qual a opinião de vocês sobre o nivelamento técnico e a sinergia do time nesses casos? Eu acho que o nivelamento técnico não tem a ver com você trabalhar remoto ou trabalhar local. Entendeu? Eu acho que, para mim, na minha opinião, o nivelamento técnico tem a ver o quanto você quer, né, e buscar a knowledge, né, quer buscar aquele tópico específico, né? Isso é uma coisa interessante mesmo. Assim, tem muito funcionário de empresa que fica na expectativa de que a empresa pague um curso para ele. Isso, esperando, né? E hoje em dia, com grande parte de informações disponíveis, isso é uma habilidade fundamental. As pessoas têm que serem proativas, resilientes, ter capacidade de se adaptar, correr atrás, porque não vai existir mais esse mundo de ter uma empresa com a hierarquia burocratizada, dizendo de 2 meses você vai sair para fazer o curso A, o curso B. Não, isso não vai existir. Eu vou dizer uma frase-chave aqui. Se fecharem o Google e se fecharem o que a gente vai sempre, aquele site que a gente sempre fala, esqueci o nome do site agora, que a gente sempre está buscando conhecimento nele, a empresa, a capacidade da empresa cai facilmente em 50%, 70%, entendeu?
O Stack Overflow. Stack Overflow, obrigado. Stack Overflow, exatamente. Se fechar isso aí, porque o que acontece, é o que eu falei, o tipo de perfil. O perfil que eu tenho, o Alessandro tem, é que se a gente não sabe, a gente vai buscar. Né? E, lógico, com Google e Stack Overflow, mesmo que a resposta não seja correta, nos dá a direção de ir, nos dá a documentação. Então, quantas vezes a gente está trabalhando aqui, o Stack Overflow é nosso companheiro, nosso companion de trabalhar. Ninguém sabe. Agora, imagina na nossa época de universidade, você tem que ir à biblioteca, pegar um livro, né? É verdade. Ou comprar um livro, né? Hoje a informação está nos dedos e cabe ao engenheiro ser curioso. Está aí um outro adjetivo que é bastante importante. Competência, curiosidade. Curiosidade. Não vou me satisfazer sem resolver esse problema. Persistência, exatamente. Então, são competências que hoje a pessoa não pode estar esperando, né? Esperar que a empresa vá capacitar, esperar que a empresa vá... Lógico, agora uma coisa que eu percebo, assim, com essa experiência que eu tenho um filho morando aí nos Estados Unidos, assim, as empresas americanas, elas dão algum suporte, pelo menos que eu diga assim, um suporte técnico, entendeu, Dalmer? O Brasil está muito, muito longe ainda disso aí, como, por exemplo, o que você falou no início sobre a questão da gestão aí de vocês, quando entra um engenheiro novo aí na empresa, né? Vocês dão um notebook de ponta, né? Para que, logicamente, 6 meses se vai continuar e tal, mas vocês dão um suporte para aquele funcionário, né? Então, são algumas coisas que as pessoas daqui não veem isso. Então, às vezes, assim, eu estou voltando um pouco, não só para a empresa, mas falando da educação, às vezes tem alguns professores, porque a gente não tem isso, não tem aquilo. Lógico que a gente tem que buscar, mas às vezes o aparato técnico, uma simples internet de boa banda, entendeu? Então, são essas questões que, às vezes, a empresa americana tem um diferencial, né? Eu digo isso porque essa empresa, por exemplo, meu filho está estagiando, vai me matar agora, nem sei o nome da empresa agora, Zur, enfim. Ele está estagiando agora no verão, né? Está trabalhando para uma empresa americana na parte de desenvolvimento, e a empresa, assim, para um estagiário para passar o verão trabalhando, mandou um notebook para ele trabalhar, né? Um Mac para ele trabalhar. Se vai continuar depois ou não, mas é o que eu falo assim, é essa estrutura que essas empresas dão, e que no Brasil muitas vezes a gente não tem. Para a gente, empresário, né, no nosso caso, é importante, é uma coisa que meu pai sempre falava, né, para todo trabalho tem a ferramenta correta. Então, o que a gente tenta é dar a ferramenta para maximizar o engenheiro a ser produtivo. E não só a ferramenta, seja um computador, mas uma coisa que nós fazemos com as pessoas que estão iniciando a empresa, a gente traz eles para pair programming com constância conosco, até a gente se sentir confortável, do tipo, ok, agora você cria asas e vai, né, vai fazer a sua parada, não precisa estar aqui. O pair programming não significa micromanaging, significa, se você quiser, senta aqui com a gente e escuta, porque essa parte de ajudar, não é só ajudar fisicamente na máquina, mas é ajudar, tipo, o cara cai de paraquedas numa empresa, num projeto, e tem um learning curve para ele, e é o trabalho meu, do Alessandro, a flat the curve, né? Eu já estou falando do Covid, mas é verdade, né? É minimizar essa curva para quem está entrando na empresa, para que ele se torne produtivo. Para mim, é o mais importante. Essa pessoa se torne produtiva e possa criar asas e ser a pessoa que eu não preciso realmente me preocupar tanto, para mim, é o ideal. Mas a gente dá essa força, dizendo aqui, tá aqui o nosso Zoom, e senta aqui com a gente, né? E vai conversando aí. Eu quero dar um relato interessante. A Quimby, que é uma empresa meio, não é uma empresa fim. Ela trabalha para outras empresas. Quando o cliente ele já está mais acostumado com esse modelo de trabalho remoto, há uma sinergia muito maior. Quando a Quimby tem que fazer um projeto que é uma empresa burocrática, porque nos Estados Unidos também tem empresas enormes, claro.
E tem a mesma estrutura burocrática, né? Isso. Antiga. Acaba batendo. A gente consegue fazer o máximo que pode. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto agora com a Nasdaq. A Nasdaq, embora seja uma empresa grande, ela tem, aparentemente, ela tem uma estrutura hierárquica bem mais maleável. Então, a gente é levado a entrar em contato com os profissionais da empresa o tempo todo. E tem outras empresas que a gente não entra em contato com os profissionais dentro da empresa. A gente fala só com um gerente. Entendi. E fica esse gerente fazendo um leve trás, e acaba sendo muito complicado e muito burocrático. Verdade. Então, essa experiência que eu estou tendo na Nasdaq, eu acho que a Nasdaq é uma empresa muito, aparentemente, mais moderna nessa parte de gerenciamento, então acaba facilitando o trabalho remoto, porque eles já trabalham de forma remotamente. Uhum. Se você já tem um cliente que já é mais dinâmico e trabalha de forma remota... Já trabalha com essa metodologia, né? Fica mais fácil, né? O trabalho da Quimbic para a gente também vai ficar muito mais fácil. Ótimo. É verdade, e a metodologia de Scrum facilita isso, né? Porque os roles em Scrum, tem o engenheiro, tem o Scrum Master, tem o dono do produto, né, que chama Product Owner na história, e uma reunião diária de Scrum, você tem um representante de todos esses aspectos, né? Então, não é, como eu disse a você, um modelo waterfall, que o cara fala, tá aqui o design, eu espero ver isso pronto em 6 meses, entendeu? O cara que está lá na história, que tem o interesse na história, está lá todo dia também respondendo perguntas né, mantendo todo mundo accountable, né? Essa é a verdade, né? No final das contas, esse é o aspecto. Bom, gente, eu acho assim, eu quero agradecer muito, não sei se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Fala aí, Alessandro. Tem uma pergunta aqui dizendo que a Quimbic contrata design ou marketing, mas eu acho que na verdade, nem design nem marketing. A Quimbic está contratando desenvolvedor e pessoal de teste, né, Dalma? Nós temos uma equipe de teste que é uma novidade. A gente está crescendo nessa área de testes, né, bastante. Design, normalmente, os times de design vêm de fora, vêm do cliente. Vem do cliente. Sei. Então, e a gente trabalhou com muita coisa de designs fantásticos. A Alessandro curte o design. A gente fez alguns projetos de design na Fine Design, que era uma empresa de design na qual nós éramos a engenharia do design. Com designs fantásticos, mas normalmente a gente não faz design, a gente contrata, ou contrata ou já vem de terceiros. É desenvolvimento, gerenciamento e teste. Beleza. Gente, eu quero agradecer muito, né, a disponibilidade da Dalma, muito obrigada. Alessandro, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. A conversa, o bate-papo, acho que foi ótimo, assim, os elogios aqui nos comentários foram vários, e agradeço a vocês e espero que possam ter outras oportunidades e, quem sabe, ter essa ligação, essa ponte aí da Quimbic com o IFAL, né, quem sabe sim. Algum dos nossos alunos também fazer esse intercâmbio aí, eu acho que é bem interessante, viu? Mas eu quero realmente agradecer a vocês pela conversa, foi muito boa. E espero a gente se encontrar em outras oportunidades. Obrigado a todos pelos compliments no chat, né? Se não fosse por isso aqui, eu mandaria outro link para a gente continuar essa festa aqui depois no outro chão. Para mim está valendo, né? Não tem é um prazer imenso, né, conversar com vocês e estar. Vamos continuar no Zoom. Ou no Guaraná, né? Vamos continuar no Guaraná. Eu estou na água, mas vou por vir depois. Sim, senhora, na água, eu estou sabendo. Valeu. Obrigado, Vlad, por essa oportunidade. Eu acho que foi bacana. Vamos fazer outra coisa também. A gente fala de outras coisas também, se vocês quiserem. Tranquilo. Vamos aí pensar numa outra vertente para a gente se conversar novamente. Beleza? Obrigado a todos. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite.